Paraxá Ekev, ela se encontra como resultado em Deuteronômio, no capítulo 7. Você pode ir lá comigo, Deuteronômio, no capítulo 7. Mas antes de ir a Deuteronômio 7, me lembrei que eu gostaria de ler um versículo de Romanos, no capítulo 8, que também faz parte da nossa Paraxá. Porém, é o versículo 18. Versículo 18. Paulo escrevendo, devido às grandes aflições que ele estava passando, e que nós, em meio a toda essa movimentação de trabalhos da própria associação, também vivemos aflições e muitas aflições. Para mim, eu tenho por certo, versículo 18, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos voltar em Ekev, Deuteronômio capítulo 7. Não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Irmãos, eu gostaria de fazer um comentário do versículo 25 e 26 da Paraxá Ekev, como resultado. Nós temos uma ordem aqui que muitas pessoas erram nesta ordem. Quando vão descartar qualquer material que serviu de idolatria para você ou para outro, você às vezes descarta de qualquer jeito. Às vezes é um CD, às vezes é uma imagem de escultura de verdade, às vezes é uma roupa, o que for, qualquer coisa, descarta sem conhecer a Torá. Olha o que diz a Torá. Versículo 25, da Paraxá Ekev, como resultado. As imagens de deuses queimarás no fogo. Quando você não consegue queimar no fogo, pelo menos quebre tudo e destrua tudo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas, nem os tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao eterno teu Elohim. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, de todo a abominarás, pois é amaldiçoado. Vou ler para você em outra tradução. Incinerai ao fogo as esculturas de seus Elohims, tudo que pertence ao ídolo. Não cobices nem a prata nem o ouro delas, para tomá-las para ti, para não caíres na armadilha. Vocês se lembram de Geazi, o servo de Elias, de Eliseu? Ele correu atrás de Naamã até pegar ali uma capa. Qual era a idolatria de Geazi? Dinheiro, ganância, lucro, bens. Então o que acontece com ele? O profeta diz: aquilo que estava sobre Naamã virá sobre você, que era lepra. Sim, é uma abominação para Adonai teu Elohim. Não introduza a abominação em tua casa. Muitas vezes nós a mantemos dentro da nossa casa, porque tem uma lembrança de alguém muito querido, qualquer coisa, eu não sei. Tantas coisas que nós idolatramos, são tantas coisas. Serias interdito como ela. Interdito é proibido de exercer o seu direito. Você se torna amaldiçoado como aquela questão interdita. Você se torna amaldiçoado como ela. Votai-a em abjeção, diz outra tradução. Abjeção é porque você precisa tornar aquele objeto desprezível. Desprezível, você e eu. É isso que a Torá está dizendo, como resultado. É isso aí. Você tem que tornar aquilo ali vil. Você despreza com toda a força do seu ser. Abominai, assim ela mesma é um interdito, diz a Torá. Ekev é uma consequência, é um resultante daquilo que você e eu plantamos, deixa consequência. Ekev é resultado.
Portanto, há uma consequência que vai resultar daquilo que você e eu plantamos. Adonai perdoa? Sim, mas deixa um rastro de uma consequência. Você sabe disso. Isso é o que resulta da ação conjugada de diferentes fatores, com certeza terá efeito sobre nós. O apóstolo Paulo ensina que o resultado é lógico. É lógico. Vamos lá. Gálatas capítulo 6. É lógico. Aquilo que eu planto, eu vou colher. O resultado é lógico. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Então aqui para o apóstolo Paulo escrevendo para nós, é lógico. Olha aqui, versículo 7. Não vos enganeis. Elohim não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vamos ver o que diz Isaías a esse respeito no capítulo 28 do profeta Isaías. Capítulo 28 do profeta Isaías, quando ele vai falar aqui que Adonai não se deixa escarnecer. Você sabe que um coração que deixou-se trocar de um coração de pedra para um coração de carne por Adonai, deixou-se ser curado, primeira coisa que ele vai fazer é obedecer à aliança. A aliança que Adonai fez conosco. Olha aqui, versículo 16. Portanto, assim diz o eterno Elohim: vede, eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, e aquele que crer não será confundido. Eu colocarei o juízo como a linha de medir e a justiça como o prumo. Então, justiça para todos, para mim e para você. Deixa-se Adonai julgar você. Eu preciso deixar que Adonai me julgue. É isso aí. Porque a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. Toda mentira e tudo aquilo que eu guardo, dentro de mim um momento vem a luz e eu terei que me corrigir. Adonai terá que me julgar. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis oprimidos por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. Todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. Será puro terror, só o compreender tal notícia. A cama é tão curta que ninguém se pode estender nela. O cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. O Eterno se levantará como no monte Perazim. E se irará como no vale de Gibeon para fazer a sua obra. A sua estranha obra para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Da parte do Eterno dos Exércitos, ouvi um decreto da destruição determinada sobre toda a terra. Então, como resultado, eu preciso aqui, quando é que eu escarneço? Quando eu não dou importância. Aquilo que Adonai está falando para mim e para você, e eu não me deixo tratar. Eu mantenho coisas dentro de mim, ou dentro da minha casa, tudo escondido. Irmãos, o resultado disso aí que Adonai vai trazer tudo à luz. Ele diz, não escarneça porque eu quero ensinar a vocês. Não me escarneçam porque eu quero ensinar a vocês. É isso que ele está dizendo. E aqui ele começa o ensino a partir do versículo 23. Inclinai os ouvidos e ouça o que Adonai está falando.
Aquilo que eu plantar, eu vou semear. Isso é como resultado do que eu fiz. Terá uma consequência, apesar de todo o perdão que Adonai nos dá. Apesar de todo o perdão que Ele dá, tem uma consequência. Porém, o exemplo disso aí na mecânica é muito bom. É um bom resultado. Porque você tem um mau resultado e um bom resultado. É Kev, como resultado. Vamos falar, dando o exemplo da mecânica como um bom resultado. É a soma de uma força ou duas ou mais forças que atua sobre um corpo, fazendo mover-se numa direção definida. É a força de Adonai sobre nós. Ele diz aqui, que eu colocarei o juízo como a linha de medir e a justiça como o prumo. Então ele vem sobre nós com uma força avassaladora para nós termos um caminho definido. E não vários caminhos. E não vários caminhos sendo enganados por nós mesmos. Por nós mesmos. O resultado é muito satisfatório. É vida eterna. O resultado é muito satisfatório. Significa vida eterna. Por isso que ele vem achatando, é uma força que vai dar um bom resultado. Essa força às vezes vem pela enfermidade, que vai te aquietar um bom período. Essa força vem de várias formas. Ele conhece cada coração e cada um de nós e como agir com cada um de nós. Como agir com cada um de nós. Vamos lá no Deuteronômio capítulo 8. Para nós termos certeza que é Ele que nos aflige, porque eu comecei a dizer para vocês que as aflições desse tempo presente não são para comparar com aquilo que Ele está fazendo, com o que virá, com a vida eterna. O que é? Para dar um bom resultado. É Kev. Bom resultado. Se nós ficarmos à solta, nós não damos bom resultado. Nós somos um desastre. Olha só o capítulo 8, como ele começa, do Deuteronômio de 1 a 2. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que eu vos ordeno, para que vivais para a vida e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Eterno com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Elohim te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Então ele aflige ou não aflige? A aflição vem dele ou vem de quem? Dele mesmo, para nos ensinar. Eu gostaria de ir com você. Segura que nós vamos voltar aqui, mas eu quero ir lá primeiro, em Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2. Nós tínhamos que decorar Oséias capítulo 2. Ler todo dia. Escrever para saber que ele vai nos atrair ao deserto. Para nos falar ao coração. Olha aqui. Por quê? Por causa da prostituição. Por causa de vários ídolos. Que eu comecei a falar sobre o ídolo. Versículo 26 e 27 do capítulo 7. Que nós mantemos dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, na nossa vida, no nosso emprego, em várias áreas. A partir do versículo aqui 6. Portanto, cercarei o caminho dela com espinhos. Capítulo 2 de Oséias. Portanto, eu cercarei o caminho dela com espinhos. De quem? Da noiva. Que é você e eu. Levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Os vários caminhos que ela tem. Ela irá em seguimento dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-ás, mas não os achará. Então dirá, irei e voltarei ao meu primeiro marido.
porque melhor me ia então do que agora. Ela não reconhece que sou eu que lhe dou o grão, te dou comida, alimento todo dia. E o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Adonai deu a comida, deu a prata, deu o ouro, multiplica usando para um ídolo. É isso aí. Portanto, tirarei o meu grão a seu tempo, e o meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobri a sua nudez. Agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes. Os amantes vão abandonar, o ídolo abandona. Não é? Por mais que nós sejamos apaixonados por nós mesmos, que é uma idolatria, e o eu precisa cair e ser calcado assim por Adonai, para que nós sejamos curados. Eu descobrirei, e ninguém livrará da minha mão. Por isso que eu falei que a mecânica dá um exemplo excelente de um bom resultado. É a mão de Adonai calcando de cima para baixo. De cima para baixo. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas e as suas luas novas, e os seus shabates e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu farei delas um bosque, e os animais do campo as devorarão. Sobre ela visitarei os dias de Baal. Há uma consequência, há um perdão, mas há uma visitação por causa da idolatria. Há uma visitação, a consequência por causa da idolatria. Nos quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e as suas joias. E andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Eterno. Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas, são as aflições. Atrair ao deserto é aflição. E o vale de Acor por porta de esperança. É o vale da tribulação. É mais que aflição. É tribulação. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Volta lá no Deuteronômio comigo, por favor. Deuteronômio 8, agora versículo 3. Deuteronômio 8, versículo 3. Nós estamos na Parashá Ekev, como resultado. Nós precisamos dar um bom resultado. Olha aqui o versículo 3. Ele te afligiu. Ele te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias. Só conhecia o alimento que brota da terra. Não conhece o alimento que cai do céu. Só conhece o alimento que brota da terra. Não conhece o alimento que cai do céu. Fácil de compreender, fácil. Fácil, mais fácil que isso, capaz de ir lá embaixo ensinar para as crianças e elas guardarem. Olha só. E sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Eterno. O ideal do retorno, você vai falar para o seu vizinho, o ideal do retorno é que eu vá para o deserto. É isso aí. Eu tenho que retornar primeiro ao deserto, para que eu possa retornar para Adonai. Se eu não for ao deserto, eu não retorno para Adonai. Eu quero, o segundo passo é reconhecer quem dá o pão. O segundo passo é reconhecer quem dá pão. Quem dá pão. Não estou falando do trigo que nasce aqui. Estou falando do pão que vem do céu. Se o primeiro passo é retornar ao deserto. Segundo passo é reconhecer quem é que dá pão. O pão verdadeiro. Vão lá no Êxodo capítulo 16. O pão aqui milagrosamente que cai do céu. E mesmo assim Israel esqueceu. Imagina nós.
Imagina só, uma geração criada longe da Torá, sem nenhuma disciplina de Torá, sem nenhum conhecimento de nada. Se não for para o deserto, não tem jeito. Capítulo 16, veja o versículo 2 e 3. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Eterno na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos a fartar do pão do chão que nasce na terra, porque eu não quero comer pão que vem do céu. Não quero. Senão isso aqui não caberia ninguém. Os arredores desta casa também, se alguém quisesse comer pão do céu. Não quer. Você só quer encher a sua barriga, se fartar, se deliciar e não se preocupar com coisas espirituais. Isso que Israel fez. Para que tanto milagre? Adonai, o deserto vai tirar os milagres do teu coração. Porque Israel aqui viveu um período de grandes milagres. Viu coisas que nunca tinha, esqueceu de tudo. Olha aqui como vocifera contra Moisés e Arão. Vocifera contra eles aqui. A Torá aqui não descreve o povo morrendo de fome e de sede e pedindo pão, mas desejando ardentemente as panelas de carne, uma iguaria reservada apenas para os ricos, até os dias de hoje. Quem pode aqui comer filé mignon todo dia? Me mostra. Aqui nesta casa não se consegue dar a vocês, porque não tem dinheiro para dar. Iguaria de rico. Para trazer ao seu raciocínio o que é comida física e o que é comida espiritual. Porque para mim foi muito difícil entender. Adonai teve que vir sobre mim me calcando para baixo e me pressionando, fazer chorar aquele choro que dói o coração, que faz neguinho tremer de cima e embaixo. Tem que ser. Para nós nos tornarmos um pouquinho melhores. Um pouquinho. Nós, como Israel, rejeitamos a salvação de Adonai. Como você diz isso, pastora? E a liberdade oferecida. Nós rejeitamos. Porque quando eu rejeito o pão do céu, eu rejeito a salvação. O pão do céu é Yeshua, eu rejeito a salvação. O pão do céu é a Torá, alimento acessível a todos. A todos. Prefere morrer pela mão de Adonai na terra do Egito. Acaba de ler o texto. Acaba de ler aqui. Olha aqui. Olha só. Vou começar o versículo 3 e o 4. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Eterno. Entendeu agora? Você prefere morrer pela mão do Eterno no Egito e não quer salvação. Duro esse negócio, né? Isso é duro da gente ouvir, mas precisa ser dito para nós tomarmos tenência na nossa vida. Olha aqui, quando estamos... Fala, meu. Fala no microfone. Que nas nossas aflições nós desejamos a morte. Isso. As depressões estão aí, pastora. Jovens, as crianças, todos desejando a morte. Prefere morrer do que comer o pão que vem do céu. Isso aí, prefere a morte. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, comida de rico. Assim é o nosso coração orgulhoso. Tu nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Eterno a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha Torá
ou não. O povo sairá e recolherá a palavra do dia. Em outra tradução, o povo sairá e colherá a palavra do dia. Você quer? Não quer? Não quer? Shaharita está aí a toda manhã, o serviço da manhã, para você colher a palavra do dia. Do dia, pela manhã, em seu dia, para que eu prove, ele irá ou não em minha Torá. Se ele vem ou não para buscar comida. Mas nós só pensamos na barriga, na comida que brota da terra, na comida que cai do céu. Não, Adonai responde enviando pão dos céus, como você leu ali. Aqui sem alusão ao pedido de carne. Ele não vai tocar aqui na carne. Apesar de o pedido de alimento estar aparentemente satisfeito, é claro que os hebreus ficam desconcertados com a resposta de Adonai. O que é estar desconcertados? Perturbados. Perturbados, atrapalhados e desorientados. Essa semana, quando eu ouvi determinadas coisas, eu fiquei igual os hebreus aqui. Perturbada, atrapalhada e desorientada. Isso aí. Quando ouviram essa manifestação do Eterno aqui, o que ele ia fazer? Eles se desorientaram. Eles desejariam alimentos bem terrestres. E Adonai lhes envia aquilo de que nunca tinham ouvido falar. Pão do céu. Pão do dia. Pão dos anjos. Pão dos anjos. Olha o que diz aqui no Salmo 78. Vai lá comigo. Vai no Salmo 78 comigo, no versículo 25 do Salmo 78. Olha aqui, é chamado pão dos condutores, pão dos anjos, pão dos condutores. Ó, isso aqui eu aprendi com lágrimas, lágrimas, lágrimas e aflição e aflição. Os condutores, aqui está dizendo assim, ó, o pão dos condutores. O homem, olha o versículo 25. Cada um comeu o pão dos anjos. Aqui está falando. Em outra tradução diz o pão dos condutores. O homem o comeu, viático lançado para eles à saciedade. O condutor aqui é tirado de um vocabulário agrícola, no qual vai designar o touro, que conduz a manada, dando sentido à manada de condutor. Então o anjo vem e vai falar: esse é o caminho, andai nele. Esse é o caminho, você não tem vários caminhos que você pode sair aqui, não. Há um caminho. E é o condutor que fala, esse é o caminho. Por isso que o touro, essa expressão condutor é agrícola, porque o touro vai na frente, a manada vem atrás e vai seguir o touro. Porque há um só caminho. Há um só caminho. O profeta Isaías vai explicar bem o pão dos fortes, dos mensageiros de Adonai. Ouve lá, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Ele começa dizendo aqui que ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que tomaram conselho, mas não de mim, no capítulo 30, versículo 1. Que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, porque Jacó desceu ao Egito. Quando Adonai mandou, desça ao Egito. Não foi? Abraão desceu ao Egito. Quem mandou? Adonai. Mas nós descemos ao Egito sem consultar ao Eterno, para se refugiarem na sombra do Egito. Mas eu não quero me deter aí, eu quero ir lá no versículo 21. Não, vamos ler antes. Contudo, olha aqui, versículo 18. Olha só. Contudo, o Eterno espera
para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós. Esse vós somos nós todos que precisamos tomar posições de desejar o pão que vem do céu. Pois o Eterno é um Elohim de justiça. Em marcha todos os que nele esperam, ó povo de Sião, que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente ele se compadecerá de ti. À voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá. Embora o Eterno te dê pão de angústia, pão de aflição, te leve para o deserto, mas ele te salvará. E água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão a todos eles. Esses mestres aqui são os ídolos. Nós vamos tocar neles agora mesmo, nós vamos voltar a essa questão dos mestres aqui. Quer te desvies para a direita, versículo 21, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Quem vai dizer essa palavra é o anjo. Este é o caminho, andai por ele. É isso aí. Andai por ele. Quando nós encontramos no Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, volta lá. Deuteronômio capítulo 8. Olha o que é que ele, porque eu tenho que voltar aqui para que você saiba direitinho o que é Kev. Ele te afligiu, ele te deixou ter fome, porque ele disse que ele vai te dar água de aperto, mas ele vai te fazer tomar o caminho, aquele que deixar tomar o caminho, apesar de todos os nossos erros e de todas as nossas falhas e de todos os nossos pecados. Depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Eterno. Você verá que, embora o Eterno te dê pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Você vai ver a cada um deles. Naquele dia, diz o Eterno, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. É lá de Oséias capítulo 2, versículo 16, que eu não li com vocês de propósito. O mestre vai ficar de lado e você chamará meu marido. O verdadeiro marido, que não te maltratou, que não maltratou os teus filhos, mas que cuidou de você o tempo inteiro, e nós não reconhecemos o verdadeiro marido. Nós não reconhecemos. Nós preferimos comer pão que vem da terra. Naquele dia, diz o Eterno, me chamarás meu marido. Oséias 2, 16. Não me chamarás mais meu mestre. Yeshua nos diz exatamente os termos das relações que devem nos unir por causa desta palavra mestre. Vou repetir. Yeshua nos diz exatamente os termos das relações que devem nos unir. Os títulos produzem quebra de unidade. Diz para o seu vizinho, os títulos produzem quebra de unidade. Ok, porque tem um maior que o outro. Então tem uma quebra de unidade. Fácil de compreender. E Yeshua reconhece a autoridade da Torá, pois ele a ensina com toda maestria, e também as autoridades religiosas de Israel. Como os fariseus e os escribas, tendo competência para interpretar a Torá, para você não sair daqui que eu falei mal de Israel, ou dos escribas, ou dos fariseus, ou de quem quer que seja. Eu estou te ensinando a palavra. E de preferência indo a Yeshua, o nosso mestre. O nosso mestre. Então ele reconhecia a autoridade da Torá, as autoridades religiosas de Israel, mas ele precisa ensinar aqueles que interpretavam a Torá. Yeshua condena aqui a inconsequência daqueles que sobrecarregam os outros
com fardos, recusando eles mesmos de carregarem esses fardos. Excesso de tradição. Os rabis preocupados em proteger a Torá, eles cercam. Vocês já viram que você presta atenção, vocês já viram como é que são nas sinagogas? Aqui tem uma cerca, ó. Ninguém pode aproximar-se da Torá. Ninguém. Tem uma cerca aqui. De preferência numa posição mais alta. Porque só os mestres humanos que podem ensinar. Sem, muitas vezes, na maioria das vezes, o Espírito. Sem o Espírito. Yeshua condena aqui em Mateus 23, vamos lá? O egocentrismo. O estado de espírito do egocêntrico é que ele se sente como no centro do universo. Presta atenção. O estado de espírito de um egocêntrico, que ele só tem o eu dele bastante elevado e é um Deus para ele, é porque ele se sente o centro de todas as coisas. O centro. É isso que ele vai ensinar. A respeito da morte do eu, Yeshua vai falar muito bem quando vão fazer uma pergunta para ele. Amém, amém, eu te digo, ninguém, se não nascer de novo, você sabe disso. Ele vai falar para Nicodemos, que nós vamos falar à frente. Se não nascer de novo, nada. Se não nascer do alto, não pode ver o reino do Messias. Não pode ver. Vamos em Mateus 23. Vamos lá, ver isso ao vivo. Por quê, irmãos? Porque Leonardo está vindo de Jerusalém. Eu não conversei com ele. Não conversei. Porque não deu tempo. Aqui não dá tempo. Não dá tempo. Ele chegou ontem. Mas eu sei o quanto ele deve estar escandalizado. Porque da última vez que nós estivemos lá, sim. A idolatria, hein? As notícias não são boas, está ouvindo? Porque você precisa aprender Mateus 23. O que Yeshua está falando ali? Ele é o seu mestre. Eu não sou mestre de ninguém. Eu sou uma serva de Adonai. E Yeshua é o mestre. Vamos conferir aqui de 1 a 7. Então falou Yeshua às multidões e aos discípulos, porque isso são idolatrias que nós fazemos e que nós precisamos lançá-las longe de nós. Rabi, mestre, agora o indivíduo vai lá, faz 3 meses de aula não presencial, se torna Rabi. E o povo passa a adorar o Rabi. Irmãos, nem é aula presencial. E vocês, por favor, retirem da sua boca para que você não se torne um idólatra. Eu comecei dizendo para vocês, Yeshua reconhece a autoridade da Torá, reconhece as autoridades religiosas de Israel. Yeshua reconhece tudo isso, mas ele não reconhece egocentrismo. Um eu, se não for tratado, o eu precisa ir para o deserto junto com você para o eu morrer. Senão você não tem parte no reino do Messias. Não tem. Então, fala, Léo, nesse microfone enquanto eu tomo um pouquinho de água. Os próprios rabis, pastora, em linha com isso que a senhora está ensinando, afirmam categoricamente que a única saída para o homem que nutre o eu dentro de si é permitir que esse eu se transforme naquele Azazel, o bode que vai ao ermo e vai para longe do meio da sua, assim, do seu seio, né, do meio da sua alma. Se nós não tivermos a coragem de amaldiçoar o bode e lançá-lo como se faz em Yom Kippur, amaldiçoar o bode e lançá-lo para bem longe de você. Não há solução, não sacrificá-lo, porque ele não é um bode sacrificial. Não se sacrifica demônios. Mas expulsá-lo do meio de si mesmo, o homem nunca deixará a idolatria do eu para longe. Olha aqui, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras,
pois eles dizem e não fazem. Eles lançam sobre vocês fardos pesados, eles mesmos não cumprem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem a fim de serem vistos pelos homens, de serem grandes, alargam os seus filactérios, encompridam as franjas das suas vestes. Então Yeshua não respeita um talite? Pois é um chale que ele usava, com todo o respeito. Mas ele vai dizer aqui agora a verdade. A verdade. Para que eu e você não continuemos idolatrando coisas que eu não preciso idolatrar. Olha aqui. Ama os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados rabi pelos homens. Yeshua vem dizendo, no versículo 8, vós, porém, não sereis chamados rabi. Quando perguntarem nesta casa, onde está o rabi? Você vai dizer para quem te perguntou, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. O rabi é um, é Adonai. É o único, diz Yeshua aqui, olha aqui, pois um só é o vosso rabi. Adonai. Aqui está mestre nessa tradução, mas em outra tradução diz chamar rabi. Sim, vosso rabi é único e vós sois todos irmãos, porque você vai quebrar a unidade com estas coisas. Você vai quebrar a unidade com estas coisas. Você vai quebrar a unidade com estas coisas. Vai quebrar. E a ninguém na terra vos chameis pai. E ele vai continuar, mas eu vou chegar lá. Olha aqui, no versículo mais à frente aqui, vós porém nem sereis chamados mestres, o versículo 10, pois um só é o vosso mestre, o Mashiach. Quem é o mestre? O Mashiach. É ele o ensinador da Torá, mas não querem. Quebram a unidade porque não se associam ao irmão Yeshua HaMashiach. Não se associam ao irmão Yeshua HaMashiach. Yeshua está dizendo que nosso rabi não é um homem, mas o próprio Adonai. O título de rabi diz respeito que o homem dava os escribas e os estudantes ao seu mestre. O termo rabi veio devagar, pouco a pouco, como termo técnico, para um homem que recebeu a autoridade para agir como juiz em questões religiosas. E ele entrou nas sinagogas. E Yeshua escreve isso aqui no período que Jerusalém estava tomada e pisada pelos romanos. Se você entrar numa loja de comércio em Israel, você encontra adoração aos rabinos. Passando numa televisão dessa aqui o tempo inteiro na loja. Dentro dos carrinhos dos bebês. Nas casas hoje você encontra os retratos dos rabinos adorados pelos próprios cristãos que estão deixando o cristianismo e tentando retornar. Vai para o deserto. Vai para o deserto, que é o primeiro passo. E vai reconhecer quem te dá pão. Quem te dá pão? Então, era um termo que foi introduzindo pouco a pouco. Era exclusivamente uma autoridade da Torá, conforme a sinagoga veio entendê-la. Hoje, qualquer aluno do seminário, sem participar de uma aula ao vivo, ele se torna um rabi. Irmãos, isso é engraçado demais. Isso é de chorar, não é engraçado, não. Isso é de chorar. Qualquer um hoje, os profetas dizem isso. Você constitui qualquer um para colocar, para ensinar. Quando os discípulos, João Batista, o chamaram de rabi, chamaram João de rabi. Vamos lá, João capítulo 3. Vamos lá comigo. Olha a resposta de João. Olha aqui, versículo
26 e 27. Quantos discípulos de João o chamaram de Rabi? Veja a resposta de João, pois ele reconhece que há um maior do que ele. Ele não aceita a expressão Rabi. Ele, sabe onde João foi criado, segundo a tradição? No meio dos essênios, no deserto. Por isso que ele não se coloca sobre Yeshua. Olha aqui, o versículo 26 e 27. Foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando. E todos vão ter com ele, está imergindo. João respondeu: o homem só pode receber o que do céu lhe foi dado. Ele não responde nada de Rabi e nem vai entrar em contenda com a respeito de Yeshua. Ele diz: ele tem autoridade porque do céu lhe foi dado. É isso que ele responde. Aí você vê uma resposta que vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Messias. É ele o mestre, não é você. Mas sou enviado adiante dele. Nós precisamos aprender a Bíblia. Nós precisamos olhar a Bíblia com detalhes. Isso é Yeshua que está ensinando. Ele vai responder com muita nobreza. João se apaga numa atitude de espera de alguém que é muito maior do que ele. Ele não era egocêntrico. Ele não tinha a vida dele como centro do universo. Não, não. Com muita nobreza ele disse: ele é o Messias. Vai conferir comigo aqui no capítulo 3. Olha aí. O título vai se aplicar de Rabi para Yeshua, com Nicodemos. Sabe o que significa Nicodemos? Povo vencedor. Provavelmente um membro do grande sinédrio, ou o grande conselho de Jerusalém era Nicodemos, composto então de saduceus e de fariseus, onde se assentavam um certo número de leigos pertencentes às altas classes da sociedade. Tem unidade aqui? Não. Tem unidade aqui? Não. Tem unidade aqui? Não. Só gente de alta classe. São 70 membros, eram presididos pelo sumo sacerdote. Os saduceus tinham seu principal centro no santuário. Mais tarde, os saduceus desapareceram como desapareceu o santuário. A planta que Adonai não plantou, ela vai ser arrancada. A planta que Adonai não plantou, ela vai ser arrancada. Você precisa ser plantado por ele. Por isso, vai embora para o deserto. Vai reconhecer quem te dá pão. Vai reconhecer quem te dá pão. Enquanto que os fariseus tinham seus centros nas comunidades de Israel e da diáspora. Os fariseus gozavam assim de uma espécie de territorialidade. Isso aí, que permitiu a eles sobreviver. A destruição do reino e o genocídio que foi imposto, perpetrado por Roma. A destruição do templo e a matança que Roma fez ao país, no ano 70. Nicodemos vem de noite, vamos ver ali, 2 e 3. Capítulo 3 de João. Este foi ter de noite com Yeshua, Nicodemos, povo vencedor, e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Elohim, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Elohim não fosse com ele. Yeshua responde: amém, amém. Olha só, ele vem de noite e diz: Rabi, sabemos que vens de Elohim e viestes como um instrutor. Não, ninguém pode realizar esses sinais que fazes se Elohim não estiver com ele. Yeshua responde e lhe diz: amém, amém, eu te digo, ninguém, se não nascer do alto, pode ver o reino de Elohim. Ele responde em unidade com João.
Ele responde em unidade com João, ele não quebra o ensino de João Batista. Ele não quebra. João Batista dá continuidade ao ensino de Yeshua. Para eles, o nascimento espiritual vem do Espírito Sagrado de Adonai. Você e eu precisamos aprender a comer pão do céu. Olha o versículo aqui de Mateus. Eu já li o 10 e o 11, né? Não vos façais chamar mestres. Sim, vós todos tendes um único chefe, Yeshua HaMashiach. Mestre pode ser um professor, mestre pode ser um perito, ou um versado em qualquer ciência ou arte. Mestre pode ser um pedreiro, mestre pode ser um carpinteiro, mestre pode ser o mestre cuca, mestre pode ser o mestre de armas na esgrima, que a espada só corta de um lado, só mata, ela não corta do outro lado. O mestre da esgrima, a sua espada não corta do outro lado. A espada de Adonai corta dos dois lados. Porque ela mata e ela faz viver. Para dar salvação aos homens. Pode ser um mestre de cerimônias. Pode ser um mestre de dança. Pode ser o mestre teu marido. Pode ser o mestre de obras. Pode ser o mestre sala da escola de samba. Um chefe que vai ensinar um movimento. Vós tendes um único mestre, o Messias. Vós tendes um único mestre, o Messias. O prometido de Adonai. A Parashá Ekev, como resultado, diz assim: não dirás em teu coração. Vamos lá. Capítulo 9. Nós já estamos encerrando, porque nosso tempo está acabando. E você pode, nós que vamos para o ensaio, que hoje eu tenho que ir também, Leonardo. Leonardo estará aqui com vocês, ensinando na parte da tarde, dando notícias de Jerusalém. Você pode ficar aqui na casa estudando a palavra com ele, recebendo notícias de Jerusalém. Olha o versículo 4. De Deuteronômio capítulo 9 para Shaekev, como resultado. Quando o eterno teu Elohim os lançar fora de diante de ti, não digas em teu coração, por causa da minha justiça, é que o eterno me trouxe a esta terra para possuir. Antes, é pela impiedade destas nações que o eterno as expulsa de diante de ti. Não é porque você pratica justiça. Olha o versículo 5, vai repetir outra vez. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações. O eterno teu Elohim as expulsa de diante de ti, para confirmar a palavra que o eterno teu Elohim jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vai repetir outra vez. Sabe, portanto, que não é por causa da tua justiça que o eterno teu Elohim te dá esta boa terra para possuires, pois és um povo rebelde. És um povo rebelde. Essa tripla advertência aqui não é por causa da tua justiça. Se faz necessária para que você e eu tenhamos na nossa mente, tenhamos uma mente livre de toda idolatria. De toda idolatria a rabi, a mestre, a tudo. Irmãos, Adonai ensinou esta casa a tirar a idolatria do coração, quanto, ao invés de nós amarmos os pais, nós os idolatrávamos. Os pais são os judeus. Ao invés de amar, nós idolatrávamos. Idolatria não é amor. O ídolo te abandona de uma hora para outra. De uma hora para outra. Ele arrancou do nosso coração. Arrancou do nosso coração. Nós temos que amar, estar prontos para morrer, se for necessário, por esta causa, mas não idolatrar. Então fala que vocês sabem muito bem isso. Fala. E ele marcou isso trocando o nome da casa, para que nós nunca
que esquecêssemos de quem nós éramos e quem nós deveríamos. Ouviram bem? Ele marcou o nosso coração, trocando o nome desta casa por outro nome, para que nós nunca viéssemos esquecer que nós não podemos idolatrar, porque é um judeu. Não vai adiantar nada se continuarmos com a idolatria. Nós vivemos num ambiente hostil de idolatria, num ambiente cultural, idólatra. Nós temos que ter muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado. Muito cuidado. Que o Eterno nos abençoe nesta manhã, trazendo a paraxá ao nosso coração e a fixação da aprendizagem, para que o nome de Adonai seja exaltado e glorificado. Amém.